Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Menezes, da disciplina de Geografia, e essa aula é sobre dinâmica climática brasileira. Para entender a dinâmica climática brasileira, os diversos tipos de clima do nosso país, primeiro nós temos que compreender as faixas climáticas do nosso planeta. Para acompanhar o entendimento dessas faixas climáticas, esse mapa apresenta as zonas térmicas do planeta. E essas zonas térmicas elas vão variar de acordo com a incidência de radiação solar recebida, de acordo também com a latitude ao qual estão localizadas. Por exemplo, a faixa do globo que mais recebe raios solares é a zona tropical ou intertropical. É a zona mais quente do planeta e que apresenta a maior biodiversidade do planeta. Já entre os trópicos, tanto no trópico de Câncer e no trópico de Capricórnio, nós temos as zonas temperadas. Ao trópico de Câncer, nós temos a zona temperada do norte e ao trópico de Capricórnio, nós temos a zona temperada do sul. E nas maiores latitudes do planeta, nós encontramos as zonas polares. A zona polar ou glacial ártica, localizada no Polo Norte, e a zona polar ou glacial antártica no Polo Sul. No nosso país, nós recebemos a influência dessas três zonas térmicas do nosso planeta. A zona tropical, intertropical, onde basicamente a grande parte do nosso território está localizada. A zona temperada do sul, a qual principalmente abaixo da linha do trópico de Capricórnio encontram-se uma pequena parte da região sudeste e por completo a região sul do país, e a zona polar glacial antártica, por conta principalmente da massa de ar polar atlântica, que tem uma influência muito forte nas épocas de inverno no nosso país. Portanto, para compreender os tipos climáticos do Brasil, nós primeiro temos que compreender o clima tropical. Encontrado no centro-oeste e em parte das regiões norte, sudeste e nordeste, é caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Nesse tipo de clima tropical, há o predomínio das massas de ar tropical atlântica, a MTA, e a massa equatorial continental, a MEC, durante o verão. Como essas massas de ar são quentes e úmidas, o verão acaba sendo chuvoso em grande parte do Brasil. Durante o inverno, entra em ação a massa de ar polar atlântica, deixando a região com temperaturas mais amenas e com períodos de estiagem. Essa massa polar atlântica ela é responsável pelo fenômeno de friagem que ocorre principalmente nos meses de inverno do nosso país. Basta salientar que em algumas regiões do nosso país chega até existir fenômenos climáticos não muito comuns aqui na nossa região, em Aracaju, Sergipe, que é basicamente os fenômenos climáticos de granizo e de neve. E aqui nós temos um mapa com os tipos de clima do nosso país. O equatorial úmido, localizado aqui pela cidade de Manaus, no Amazonas. O tropical, que é essa faixa central do nosso território, onde está localizada a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Nós temos o tropical semiárido, que é uma das maiores regiões semiáridas do planeta, com destaque para o sertão nordestino, em Pernambuco. Nós temos o litoral úmido, ou clima litorâneo úmido, que é toda essa faixa costeira do país, que tem uma presença muito forte da massa tropical atlântica e da massa equatorial atlântica, representada aqui pela cidade do Recife, Pernambuco. Subtropical úmido, que é este clima localizado principalmente abaixo da linha do trópico de Capricórnio, onde engloba aí uma pequena parte da região sudeste e por completo a região sul. Destacado aqui a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E por fim, o tropical de altitude, que é esse clima localizado nas maiores elevações do nosso território, aqui caracterizado pela cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Já o clima equatorial apresenta grande umidade
e altas temperaturas durante o ano todo. Esse clima equatorial, principalmente localizado aqui na região norte, as chuvas são convectivas e são resultantes da evaporação provocada pelas altas temperaturas ao incidirem nas massas líquidas, como os grandes rios e igarapés. Outra coisa importante aqui para se salientar é que, por conta da presença da floresta amazônica, nós temos uma grande evapotranspiração. E essa evapotranspiração é responsável também por uma grande taxa de umidade na região norte e também por conta do clima equatorial. Após a evaporação, as nuvens formam-se, sobem, entram em contato com camadas de ar frio, atingem o ponto de saturação e a umidade retorna à Terra em forma de chuva ao fim do dia. É o famoso ciclo hidrológico. A água é evaporada, ela ascende, ela sobe até a atmosfera, ela se condensa. Nesse processo de condensação é formada a grande massa de ar, ela se satura com a grande quantidade de vapor d'água e essa água ela cai em forma de precipitação, em forma de chuva. E com isso nós podemos dizer, por exemplo, que a água é um recurso renovável, porque esse ciclo hidrológico da água, ele acontece todos os dias, a todo momento, uma renovação da água no nosso planeta e também no nosso país. O clima litorâneo úmido é típico das regiões litorâneas do Nordeste e do Sudeste. A cidade de Aracaju é uma cidade que possui esse tipo de clima. A massa de ar que exerce maior influência nesse clima é a tropical atlântica. E nota-se nesse clima invernos menos chuvosos e verão mais chuvoso. Uma das características, por exemplo, desse tipo de clima é que ao longo dos dias do ano ocorre muita precipitação de chuva por conta da grande massa de água que é o Oceano Atlântico. Por isso, lembrando que as massas de ar acompanham ou são formadas pelas características das regiões em que elas se originam, então por conta disso, essa massa de ar se originar no Oceano Atlântico, ela é bastante úmida. O clima tropical semiárido está relacionado à região do sertão nordestino e apresenta características de semiaridez, ou seja, nela ocorre baixa pluviosidade em razão da configuração do relevo e da trajetória das massas de ar. Pluviosidade, na verdade, é uma relação da questão da precipitação da água, da questão da chuva. Então, se é baixa pluviosidade, é uma região muito seca, por isso se chama uma região semiárida. Há uma porção do sertão nordestino denominada polígono das secas, porque nessa área a escassez hídrica é mais acentuada, havendo em alguns períodos secas prolongadas. E é nessa região que ocorre, por exemplo, um processo muito importante do ponto de vista climático, mas que afeta também toda uma população, que é o processo de desertificação, que será falado mais à frente. Por fim, o clima subtropical úmido, que é esse clima relacionado à região sul, é sujeito à ação de duas massas de ar, a tropical atlântica, principalmente no verão, e a polar atlântica de forma mais acentuada no inverno. Então, nessa região, ocorre a ação direta dessas duas massas de ar. No verão, a tropical atlântica e no inverno, a polar atlântica. Esse clima apresenta umidade praticamente constante ao longo do ano, ocasionado pelas chuvas frontais. É quente durante o verão e frio no inverno. Durante o inverno, ocorrem as chamadas frentes frias, correspondendo às chegadas de massas de ar frio vindas do sul. Nesse caso, o tempo tende a mudar rapidamente. Outra coisa importante a salientar é que esse tipo de clima é derivado das regiões temperadas. Lembre-se que essa faixa do território brasileiro está localizada na zona temperada do sul, portanto apresenta as 4 estações muito bem definidas durante o ano, ou seja, verão, outono, inverno e primavera. Falando um pouco mais sobre os tipos climáticos e os polígonos da seca no Nordeste brasileiro, essa região apresenta umas características climáticas bem distintas do litoral para o interior. O que acontece é que no litoral há o clima tropical úmido, com chuvas de inverno, e no interior ocorre o tropical semiárido, que impõe rigorosa escassez hídrica. Se a gente visualizar o mapa de relevo, a gente vai identificar que nessa região
com precipitações inferiores a 750 milímetros, nós temos a questão do Planalto da Borborema, aqui na região nordeste do Brasil. E esse planalto serve como um barlavento, afinal, a massa de ar adentra o território nacional, tornando essa faixa litorânea úmida, porém, o Planalto da Borborema, como por ter uma elevação, uma altitude grande, impede a passagem dessas massas de ar, fazendo com que toda essa região seja caracterizada como uma região de sotavento, uma região seca, processo que ocorre também semelhantemente no Chile com a Cordilheira dos Andes. E esse é um processo que merece ter muita atenção. Afinal, as áreas de desertos no Brasil, no sertão nordestino, têm crescido ao longo dos anos, tanto por conta de uma questão natural, geográfica, climática, também por conta da ação humana, tendo em vista aí uma agricultura que não respeita a riqueza mineral dos solos, bem como também o pisoteio da criação do gado nessa região. Então, como forma de revisar, devemos salientar que no nosso planeta possuímos 5 zonas térmicas: a zona polar glacial ártica, a zona temperada do norte, a zona tropical e intertropical, a zona temperada do sul e a zona polar glacial antártica. E os climas do nosso país são caracterizados como equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido, subtropical úmido e tropical de altitude. Essa foi a aula sobre os tipos de clima do Brasil. Qualquer dúvida é só entrar em contato por via dos comentários no YouTube ou também da Google Classroom, e até a próxima.